Opa, aqui é o Alex Diogo. Seja muito bem-vindo novamente a essa série que a gente está fazendo desde março, uma série de encontros como esse aqui que a gente inicia hoje. Primeiro que a gente fez foi o primeiro Congresso Nacional de RPA Online, lá no início de março. A gente contou com diversas empresas, com diversos palestrantes que trouxeram assuntos sobre automatização de processos através de robôs, não só os aspectos do desenvolvimento dos robôs em si, mas todas as preocupações que os profissionais e que as empresas devem ter na hora de colocarem em prática a automatização dos seus processos. A gente teve palestras sobre a hiperautomatização, sobre a mineração dos processos que sejam elegíveis para a automatização, sobre os seus ROIs, os retornos sobre o investimento. Tivemos também palestrantes que falaram sobre as estratégias, o passo a passo estratégico para que uma empresa tenha sucesso na automatização dos seus processos. Tivemos palestras sobre um ponto importantíssimo, que é a governança, que é como ter o controle sobre essa frota de robôs que estão executando uma série de processos de negócios da empresa, como é que a gente garante que esses robôs estão tendo a manutenção devida e, principalmente, como eles estão atendendo aos requisitos de auditoria, de SOX, enfim, daquilo que é necessário. Foi naquela ocasião um evento que nós fizemos de 5 dias, foram diversas palestras ao longo do dia, algumas palestras até de hands-ons, de mão na massa, práticas. Foi um desafio muito grande conseguir montar aquela estrutura, mas quem teve a oportunidade de assistir, obviamente, acredito que teve uma referência boa, um contato bom com palestrantes que são referências no mercado de RPA. Em abril nós fizemos a primeira jornada RPA, que foi o que nós chamamos de Na Prática. Nesse evento a gente trouxe essas questões de uma maneira mais prática. A gente teve a oportunidade de desenvolver um robô RPA. Para muitos esse foi o primeiro robô que tiveram a oportunidade de desenvolver na vida. E o objetivo foi exatamente esse, mostrar como essa tecnologia ela está ao alcance de todos os profissionais e de qualquer área. A gente procurou desmistificar o RPA, que é o Robotic Process Automation, mostrando que não é uma tecnologia exclusiva para quem é da área da tecnologia da informação. Não é uma tecnologia exclusiva apenas para quem é desenvolvedor de sistemas de computador, mas sim uma tecnologia que agora está disponível e principalmente acessível a profissionais das mais diversas áreas e de seus negócios. Eu vou enviar os links lá da primeira jornada RPA para quem quiser assistir depois. Eu vou mandar por e-mail para os que estão inscritos e para aqueles que estão também inscritos no nosso canal do Telegram. Como eu disse, ela ocorreu no início de abril. Foi um encontro muito legal, nós tivemos cerca de 870 pessoas que tiveram a oportunidade de assistir aquele evento. Hoje a gente inicia a segunda jornada RPA, que a gente está chamando de Roadmap. Por que Roadmap? Nós entregamos para as pessoas que participaram em abril um mapa, alguns de vocês talvez já devam ter recebido, onde a gente detalhou, através de uma ferramenta específica, que no caso foi a UiPath, uma trilha de aprendizado de RPA, mas que, independente de ser, como eu disse, de uma ferramenta específica, ela vai te dar a oportunidade, esse mapa vai dar a oportunidade de aprender um caminho, onde você poderá depois seguir para aprender a desenvolver RPA através de outras ferramentas que nós temos aí disponíveis no mercado. Significa, então, que a partir de hoje a gente vai entrar ainda mais nesse mundo de automatização de processos por robôs. Então, estou muito feliz que você tenha vindo participar desse nosso terceiro evento desse ano, que vai ser também de 3 noites, onde a gente vai falar sobre automatização de processos, aprender mais sobre RPA,
que é o Robotic Process Automation. Quero só lembrar para você que a partir desse momento eu já estou online, acompanhando aqui os comentários que ficam aqui abaixo na página, as dúvidas, sugestões, enfim, o que você quiser me falar, tem uma seção aqui, quero ouvir você. Então você pode interagir comigo através dessa área de comentários. Vou até fazer um pedido já, você me dê aí um oi, né, para eu saber quem já está online aqui com a gente. Eu não sei também se você reparou aqui na própria página aqui, não sei se é ao lado ou embaixo, se você está assistindo por computador ou celular, mas tem um link onde você pode baixar esse mapa que a gente vai usar para entendermos o roadmap. Então baixa ele. Quem estiver assistindo aí pelo YouTube, abaixo também tem um link onde você pode vir para essa página de transmissão para poder baixar esse documento. É um PDF, ele foi totalmente revisado, ele já está bastante diferente do material que a gente disponibilizou no mês passado. Então, mesmo quem já tem esse mapa, aconselho que faça aí o novo download. Nessas aulas, nesses 3 dias que a gente vai estar juntos aqui, eu quero que fique cada vez mais claro para você, e esse é o objetivo desses nossos encontros, que todos os profissionais eles vão ter necessidade de se aprofundarem, de aprender RPA. Vai ser para qualquer profissional, de qualquer área. Por isso eu chamo esse evento de jornada, porque é inevitável que, principalmente agora, né, com essa crise que a gente está tendo aí de Covid, o mundo tomou uma direção obrigatória, as empresas, mesmo as que não se viam com capacidade de ingressar na transformação digital, tiveram que tomar esse caminho. Só que quem se posicionar agora, eu tenho falado isso constantemente nos meus vídeos, que quem se prepara agora vai ter muito mais chance de ajudar as empresas nesse novo caminho, né? Afinal de contas, ninguém sai para uma jornada, para um destino, sem que tenha um mínimo plano de viagem, sem ter um roadmap. E a estrada da transformação digital, ela pode ser ou uma longa e sinuosa estrada, parafraseando aí a música dos Beatles, ou pode ser, talvez não tão curta, mas ao menos não tão sinuosa assim, não tão difícil de percorrer assim. Nesses 3 encontros, eu quero dar a continuidade do nosso plano de viagem, do nosso roadmap, da jornada que vai permitir a você, sendo de TI ou não, sendo desenvolvedor de sistemas ou não, que você possa compreender que aprender RPA, aprender a desenvolver robôs de automatização de processos, é algo que está totalmente ao seu alcance, independente, novamente, da sua área de atuação. É um tipo de roadmap que eu uso não apenas para aprendizado de RPA, mas também para me preparar para as provas de certificação, com pouquíssimo tempo que todos nós temos tido aí nesses últimos anos aí. Então eu reescrevo constantemente esse roadmap, como eu disse, que eu chamo de jornada. Quem quiser receber as atualizações dele constantes que eu faço, basta se inscrever no canal do Telegram, tem um botão bem aqui embaixo da página também, que eu vou passando as novidades para quem estiver nesse canal, inclusive essa atualização desse mapa. No evento passado, eu enviei para algumas pessoas, só que agora tem muito mais conteúdo nele. Nesses 3 dias eu pretendo ainda colocar até mais informações que sejam relevantes aqui. Uma pergunta que eu recebo constantemente, que eu recebo com bastante frequência, é sobre certificação e certificados de treinamento. Então a pergunta é a seguinte: ainda é importante ter certificação profissional ou certificados dos cursos que nós fazemos? Vamos lá. Nada vai substituir a prática. Mas olha que interessante. Quando eu não tenho ainda muita prática, qualquer coisa vai ser melhor do que ela. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. Pense o seguinte: com essa nova modalidade de trabalho,
que foi imposta pela quarentena, isso não foi uma escolha das empresas, né? A gente chegou nesse momento, paciência, precisamos nos adaptar. As entrevistas de emprego, de olhos nos olhos, elas vão se tornar cada vez mais raras. E é até provável que mesmo após o encerramento dessa quarentena, isso comece a tomar já esse rumo. É claro que elas vão ser feitas online, mas não tem como ser a mesma coisa, não é a mesma coisa, não dá para captar certas emoções. Eu não estou dizendo que é ruim, não. Só estou dizendo que é diferente. Por que eu chamei a atenção em relação a isso? Porque para o avaliador, o entrevistador, quando uma outra entidade de renome certifica que você tem domínio sobre um determinado assunto, a decisão para ele fica muito mais fácil. Quer ver um exemplo bastante clássico, né, do nosso dia a dia? Quando você vai comprar alguma coisa com cartão, o vendedor ele passa o seu cartão e fica seguro. Quando outra entidade, no caso aqui a bandeira do seu cartão, seja ela Visa ou Mastercard, Elo, enfim, as diversas que nós temos aí, quando essa bandeira diz que você tem dinheiro para comprar aquilo, um vendedor naquele momento, ele não confia em você especificamente, né? Se você chegar numa loja, pedir um produto e disser que você é uma pessoa muito honesta, cumpridora das suas obrigações, que nunca deu calote em ninguém, e que ele pode te vender aquele produto que você volta no mês que vem para pagar, dificilmente ele vai acreditar. Ou melhor, né, ele pode até acreditar em você, mas ele não vai vender para você. Mas quando vem uma autoridade, no caso aqui a bandeira, né, de certificação, como a Visa, Mastercard, Elo, e diz que você vai pagar, então o vendedor confia, porque essas bandeiras são as autoridades em que as lojas confiam. Então, certificação, sim, ela tem seu valor, certificados de treinamentos também, porque é alguém que tem autoridade para afirmar isso. Quando você coloca diversas informações lá no seu currículo, as empresas olham primeiro a sua formação. Isso é algo muito natural, porque é uma universidade atestando o seu conhecimento. Ela olha para os seus cursos, para as suas certificações, porque são outras entidades atestando o seu conhecimento. Não é que não acreditem em você, mas normalmente elas nunca tiveram contato com você e nunca viram o seu trabalho. E é por isso que é através de indicação, de amigos, as coisas ficam sempre mais fáceis, porque normalmente alguém que a empresa já conhece, ou seja, tem alguma autoridade atestando seu conhecimento e não você. Mas o mais importante é que você se prepare para o mercado de trabalho. E eu mostrei esses dados aqui no mês passado e queria só mostrar de novo rapidamente, porque tem bastante gente aqui que não chegou a assistir. Porque olha que coisa impressionante. Segundo as previsões, como da Forrester, deixa eu abrir ela aqui, a RPA vai movimentar cerca de 12 bilhões de dólares até 2023. Só que essa pesquisa ela foi feita em 2019, bem antes, né, do Covid-19, provavelmente com esse vírus que está deixando o mundo inteiro em quarentena. Acredito que a RPA vai movimentar muito mais do que isso até 2023, porque inevitavelmente a RPA vai fazer parte, ou uma parte, né, da solução para esse problema. E olha que dados interessantes, só para a gente ver a oportunidade que vai surgir para quem estiver preparado em RPA para esses próximos anos. Nessa mesma pesquisa, estima-se que a massa de usuários de RPA na América do Norte, compreendendo ali Estados Unidos e Canadá, seja de 35%, seguido pela Europa com 31%, depois vem a Índia com 10%, a Austrália com 7% e a Ásia e a América do Sul com 5%. Guardem esse número, né? 5%, a gente pode dizer, a grosso modo, que do montante de empresas
no mundo que já estão envolvidas com RPA, a América do Sul, compreendendo ele os seus países e principalmente o Brasil, aparece com uma fatia de somente 5%. Só que essa onda ela é inevitável. Então nós temos aí ainda muitas oportunidades que vão surgir ao longo dos próximos anos. Então, só para a gente fechar esse assunto de certificação, deixa eu te contar rapidamente aqui um fato, porque ele aconteceu comigo há alguns anos, sobre o poder da certificação. Eu vou dizer porque esse é um assunto muito recorrente, muita gente sempre pergunta sobre certificação. Eu estava concorrendo a uma vaga numa determinada empresa das que eu já trabalhei, e haviam ali vários outros candidatos concorrendo comigo, natural, quando se há uma concorrência por vaga. Nessa época eu tinha feito algumas provas de certificação de várias tecnologias e eu cheguei para a entrevista. Havia umas 3 pessoas na minha frente, além dos que estavam para serem entrevistados após. Era bastante cedo. E chamaram ali o primeiro, ele levou algo em torno de 1 hora e meia, talvez. Chamaram o segundo, que levou aproximadamente esse tempo também, eu não lembro exatamente o tempo, mas eu sei que já foi se aproximando ali de quase meio-dia, quando me chamaram. Eu lembro bem dessa cena porque foi inicialmente algo terrível para mim, uma sensação muito estranha, porque eu entrei na sala do entrevistador e ele disse exatamente assim para mim: estou vendo aqui que você é certificado em XYZ. Essa foi uma fase que eu estudava muito para concursos públicos, e aí eu aproveitava esses estudos para tirar certificações das matérias até que tinham certificação, como banco de dados, desenvolvimento, rede e assim por diante, das mais diversas áreas de TI. Eu disse sim, e a resposta dele foi a seguinte: ok, a gente entra em contato. Imagina a tristeza, né? Você espera 3 ou 4 horas para ser entrevistado. Eu já tinha decorado várias frases de efeito, né, para poder colocar ali para o entrevistador e, por fim, acabei não sendo entrevistado. Como a gente tem o costume de sempre, a gente acaba olhando para a metade vazia do copo, né? Isso é natural no ser humano. Eu lembro que eu desanimei bastante, saí de lá bastante desanimado. E aí, não muito depois, eu recebi uma ligação me fazendo uma oferta, uma proposta do emprego ali, daquela entrevista que eu não fiz. E algo que me surpreendeu é porque eles ofereceram uma vaga que era acima da qual eu estava concorrendo. Então, o que aconteceu ali? Eles estavam precisando de profissionais urgentemente, estavam diante de profissionais com excelentes currículos, todos, eu conheci alguns que depois também entraram para essa empresa, que depois foram chamados também, excelentes profissionais, excelentes currículos, mas papel aceita qualquer coisa. As pessoas podem escrever o que bem entenderem em um currículo, podem colocar experiências que nem possuem, mas quando você pega empresas que têm autoridade, como, por exemplo, a Microsoft, a Oracle, a Cisco, quando elas atestam que você entende um determinado assunto, essas empresas certamente têm muito mais autoridade que você mesmo até para dizer que você sabe sobre um determinado assunto. Então, certificação pode abrir portas? Pode sim. Ainda abre portas? Eu acho que essa também é um outro questionamento que se faz bastante, sim. Só que depois é você quem tem que provar que a porta não deve ser mais fechada, né? Bom, só para quem está assistindo um evento meu pela primeira vez, eu sei que tem alguns aqui, eu vou fazer um resumo muito breve, prometo. Eu já dou treinamentos há mais de 10 anos, eu fui durante alguns anos instrutor de cursos oficiais da Microsoft, desde ferramentas de suporte, de rede, desenvolvimento. Cheguei a escrever um livro sobre SharePoint com um grande amigo. E eu estou te dizendo isso pelo seguinte, porque eu aprendi muito ensinando, aprendendo e aprendo até hoje assim.
continuo aprendendo, né? Até hoje dessa forma. E a primeira dica que eu quero dar para você nessa jornada aqui, para a gente já iniciar com as dicas que a gente vai falar aqui, sempre que você estiver estudando um assunto, seja qualquer assunto, não é só RPA não, sempre imagine que daqui a 10 minutos você vai ter que ensinar isso para alguém. Essa é uma tática que eu utilizo. Parece até uma coisa mágica, porque você começa a prestar atenção em detalhes que você acabaria deixando passar despercebido. Só para te dar um exemplo do que eu estou falando, nós vamos falar aqui, por exemplo, de data scraping, que é uma captação de dados de uma página web ou de um arquivo PDF que a gente extrai dados para que o robô possa trabalhar. Quando eu estiver falando sobre isso, tente pensar que você, dentro de alguns minutos, vai precisar explicar isso a alguém. E aí você vai ver que a sua atenção ela vai aumentar muito, né? Ela vai quadruplicar. Mas veja bem, só que o que vai ocorrer na prática é que você vai ficar com pelo menos 5 a 10 perguntas martelando na sua cabeça. De dúvidas mesmo, é natural, isso tem que acontecer. A gente só aprende quando a gente escuta uma coisa e essa coisa ela gera 10 dúvidas. Por quê? Porque isso vai te fazer minerar essas informações em busca dessas respostas. Você vai começar a se preocupar com o que as pessoas para as quais você vai ter que ensinar, daqui a 10 minutos, por exemplo, elas podem te perguntar. Isso vai te levar a saber mais ainda sobre esses assuntos. Por que isso? Por isso é que eu, em todos os meus estudos, nos meus aprendizados, eu sempre crio o que eu chamo de jornada, que é esse roadmap aqui, que é esse plano, para que eu consiga alcançar os melhores objetivos em um menor tempo possível. Eu vou, de uma maneira mais didática que eu consegui, te passar essas informações para que você consiga iniciar essa jornada de conhecimento RPA já com muitos passos de vantagens daqueles que estão procurando vídeos no YouTube, pesquisando sobre RPA na internet. Eu mostrei isso no vídeo anterior, no evento anterior, né, na primeira jornada, e deixa eu te falar disso de novo, porque eu acho que isso é muito importante. Se você for agora no Google e digitar Robotic Process Automation, você deve receber pelo menos 5 milhões de resultados, sejam artigos, textos, vídeos, sites, páginas, portais. Isso é louco demais, isso, né? Porque a internet, ao mesmo tempo que ela facilita esse acesso à informação, ela inunda a gente com tanto conteúdo que tentar aprender por ali é uma loucura. Se você for abrir cada documento que desses para você ler, no final do dia você vai ter mais dúvidas ainda sobre RPA do que você tinha antes de se aventurar nessa leitura. Parece um paradoxo, né? Mas quanto mais informações existem, menos conhecimento a gente acaba adquirindo. Então, e aí por que é importante quando você estuda algo pensando que você vai precisar ensinar alguém? Porque assim você vai ter essas dúvidas que eu te falei, vão surgir 5, 10 perguntas na sua mente, e agora sim, você pode até ir na internet, que agora você sabe exatamente o que você precisa encontrar, o que você precisa procurar. Nesses 5 milhões de resultados do Google, você sabe exatamente a pergunta que você quer fazer. Por isso que eu decidi, nesses encontros mensais, né, te dar um pouquinho disso que eu aprendi e te passar também esse roadmap, que é o que está aqui, que é a jornada, né, RPA, porque eu acredito de verdade que isso pode te ajudar. Eu acredito de verdade que você vai conseguir seguir nessa jornada de aprendizado de RPA. Eu acredito de verdade nisso, não por mim ou por achar que é a minha qualidade, não é isso não. Mas se você entrar aí, tem alguns comentários que nós temos aqui embaixo mesmo. Você vai encontrar pessoas que falaram sobre esses encontros
sobre as aulas, como isso tem ajudado elas a conseguirem os seus resultados. Eu quero colocar só um aqui, não que os outros não sejam importantes, né? Eu agradeço a todos os e-mails que eu recebo constantemente, os posts que eu tenho recebido pelo LinkedIn, principalmente, de profissionais que alcançaram seus objetivos e que de alguma forma eu fiz parte disso. Então fica meu agradecimento a cada um deles, mas eu queria mostrar esse aqui do Álvaro. E aí eu estou mostrando ele porque ele postou isso publicamente lá no YouTube, então se você entrar lá nos vídeos você vai ver essa publicação. E porque para mim essa é a maior recompensa que tem, né? Saber que de alguma forma eu tenha contribuído para o conhecimento de algum profissional. É claro que todo o esforço foi dele, né? É ele quem merece os parabéns, mas saber que ao menos um pouquinho eu consegui contribuir para isso é algo que não tem preço, não. Então, mais uma vez aí, obrigado, Álvaro. Bom, então você vai ter oportunidade de assistir, como eu disse, os vídeos da jornada anterior. Lá eu conto como é que eu cheguei até aqui, como é que eu preparei essa jornada. Então eu não vou contar toda essa história aqui, mas eu vou fazer um breve resumo, bem breve mesmo, porque eu, e provavelmente você tem passado por isso, no momento em que eu precisei aprender RPA, porque a empresa precisava automatizar alguns processos, e todas as empresas vão ter que fazer isso. Esse Covid, né, esse vírus, ele empurrou as empresas ladeira abaixo para a transformação digital. Estivessem as empresas preparadas ou não, todas estão tendo que se readaptar, se reinventar, né, nessa transformação digital. E óbvio que foi bem antes disso, eu comecei a buscar na internet todos os materiais que eu consegui encontrar sobre RPA. E esse é o motivo do meu site se chamar Desafios RPA, porque foi um desafio inicialmente bastante desastroso até para mim. E eu tive eu disse isso, né? Eu tive quase 0,5 terabyte de documentos, de vídeos, de links de sites. Eu assisti e li, não todos, obviamente, mas uma quantidade insana desses materiais. Não preciso te dizer que praticamente não saí do lugar. Você sabe disso, porque provavelmente você também encontrou essa dificuldade, até em conteúdos dos próprios players dessas soluções de RPA, um monte de curso que fala e no fim acabam ajudando muito pouco. E por que isso ocorre? Porque, em geral, essas aulas, esses conteúdos, elas não têm uma sequência lógica de aprendizagem. Não é, veja, uma questão de qualidade, né? Porque tem muita qualidade. Se você entrar nas academias desses players, tem muita qualidade. Só que eles não seguem uma lógica de aprendizado. Os pontos, eles não se encaixam. Então, você aprende pedacinhos de desenvolvimento de RPA. Eu conhecia centenas de funcionalidades, uma mais interessante do que a outra, tinha ideias estratosféricas, mas ao final de tudo, como é que eu conseguia aplicar isso na prática? Nada se encaixava. E é aí que RPA começa a não significar nada, começa a não significar grandes coisas. Então, eu me lembrei lá dos tempos em que eu estudava para certificações, que eu estudava para fazer concursos, da minha tática de tudo que eu estudasse, em 10 minutos eu teria que ensinar para alguém. Então eu voltei para o meu plano de roadmap, onde eu primeiro defino um plano de estudos lógico, uma sequência lógica, e dessa forma eu conseguiria sair de um caminho A para chegar então a um caminho B. E aí, enfim, eu tive resultado. Em 2 ou 3 semanas eu tinha aprendido, vamos dizer, entendido RPA, né, porque a gente vai aprender mais e mais a cada dia, né? E eu estava preparado para fazer a prova de certificação avançada, né, de RPA. Só que havia um detalhe para mim que eu considero mais importante. Eu sabia mesmo o que era RPA, eu tinha compreendido, eu sabia de verdade desenvolver RPA, compreendendo as melhores práticas de RPA,
alcançando resultados. E uma coisa ela é inevitável, que nada substitui resultado. Nada substitui você ver um processo que leva 8 horas para ser realizado, ser feito em 16 minutos. Você pode até questionar muitas coisas aqui que eu falei, mas não tem como questionar que 8 horas de um processo se tornaram em 16 minutos. Não há como questionar um resultado desse. Então, vamos lá, eu não vou me alongar mais sobre a minha experiência com RPA. Se você assistir lá a jornada de abril, você vai conhecer mais sobre mim, né, sobre a minha trajetória. Eu tenho até um site pessoal, que eu vou até deixar aqui o link para você, se depois você se interessar, né, se quiser saber um pouco mais sobre mim, lá eu mostro alguns dos meus hobbies, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas. Então entra lá depois, é www.alexjogo.com, que lá vai ter mais informações sobre mim. E foi aí que então no início desse ano eu tive a ideia de montar esses eventos que eu pretendo fazer, né, não sei se vou ter essa disponibilidade, mas eu pretendo fazer ele mensalmente. A gente começou em março, como eu disse, né, para que outras pessoas pudessem ter o mesmo resultado que eu tive nos meus estudos. E quem sabe te ajudar de alguma forma a entender esse caminho das pedras para que você possa seguir também essa jornada, porque ela vai valer a pena. Para o futuro que está se apresentando aí, ela vai valer muito a pena. Então, todos nós sabemos que nada substitui o tempo. Um tempo gasto desnecessariamente é um tempo que foi só desperdiçado. Quando eu desperdiço meu tempo buscando informações que não me tiram do lugar, eu estou só desperdiçando tempo. Informação que não agrega, ela só desperdiça tempo. E desperdiçar tempo é desperdiçar oportunidade também. E isso eu disse lá e vou repetir aqui. Se você continuar perdendo tempo, não aprendendo RPA, você pode estar jogando fora um monte, mas são muitas oportunidades que vão surgir. E o pior, né, que é correndo risco. Amanhã a gente vai falar sobre mercado de trabalho. E aí você vai entender por que eu acredito fortemente que você precisa aprender urgentemente RPA. Se eu pudesse aqui abrir a mente de todos que estão assistindo, mesmo que você não seja um profissional de TI, mesmo que você não vá ser um desenvolvedor para sistemas de RPA, mas você saber, você poder automatizar os seus processos, pode ser fundamental na sua carreira, né? Então, eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque a gente tem bastante coisa para ver ainda aqui, né? Mas amanhã vai ser um dia que eu chamo de o dia do despertamento, né? Eu vou mostrar a tendência do mercado e você vai ver que já era para ter começado ontem a se preparar para essa onda de RPA, mas vamos deixar isso para amanhã. Acredito então que todos já baixaram esse mapa, a gente vai dissecar alguns pontos aqui. Então vamos começar aqui. A primeira coisa é a pergunta básica, né? O que é RPA? Se você fizer essa pesquisa aí no Google, você vai achar, como eu disse, milhões de resultados tentando explicar o que é RPA, mas eu gosto de, como primeiro passo, é desmistificar isso. RPA nada mais é do que pegar uma tarefa que você faz no seu trabalho, que não dependa de uma análise muito crítica, muito profunda, né, e ensinar uma outra pessoa a fazer. É claro que esse é um conceito o mais básico possível. Como tudo na vida, as coisas evoluem e RPA não é diferente disso. Mas imagine que chegou um novo colaborador aí para trabalhar com você, só que nesse caso esse colaborador, essa nova pessoa, ela é um robô. Mas não é um robô, e aí que começa o grande problema, né? Não é um robô como a gente está acostumado a ver nos filmes. Na verdade, bem longe disso, né? Esse robô, ele nada mais é do que um programa de computador que aprende a imitar os nossos processos. Como é que a gente realiza um processo? A nossa maneira de fazer aquelas tarefas. Por exemplo, imagine que uma das suas funções é todo dia de manhã abrir seu e-mail
baixar algumas notas fiscais de compra que você recebeu no anexo de um determinado e-mail, de um determinado setor, e lançar em algum sistema da sua empresa, por exemplo, um sistema ERP, como o SAP, SAP e assim por diante. Bem, é aí que você pode colocar qualquer pessoa para fazer isso para você. Eu não quero, obviamente, desqualificar qualquer tarefa, não é esse o nosso objetivo aqui, nenhuma tarefa que uma pessoa desempenhe, não é isso não. Só que é uma tarefa que dificilmente, a partir de agora principalmente, dificilmente uma empresa vai estar disposta, sobretudo, né, a pagar bem alguém para fazer esse tipo de tarefa. E é aí que você pode ensinar um robô a fazer isso para você, que é abrir uma conta de e-mail, fazer lá o login, buscar por um determinado e-mail, fazer o download das notas que tenho ali, ler esses dados que estão lá dentro daqueles arquivos PDF e gravar isso em outro sistema. E aí o que a gente ganha com isso? Principalmente o ativo principal que a gente tem falado, que é o nosso tempo. A probabilidade de erros altamente minimizada quando a gente emprega um robô para fazer isso. Enfim, a pessoa que fazia isso vai ter tempo para fazer uma atividade que seja de mais valor, seja para a empresa, né, e atividades que lhe tragam até mais valorização. Quem não gosta de realizar atividades que te alavanquem, né, que te mostrem para a empresa que você pode até galgar novas posições, novos degraus, né? Eu já disse isso em alguns vídeos meus e eu repito sempre aqui, o nome Robotic, eu acho que ele atrapalha demais essa tecnologia, porque um monte de gente, quando escuta falar em automatização de processos por robôs, associa que é algo para especialistas em tecnologia. Então a primeira coisa que nós vamos combinar aqui, você vai tirar isso de uma vez por toda da sua cabeça. Você vai pensar o seguinte, RPA é só um programinha que permite que a gente ensine a ele, olha como inverte, né? Aquela figura do robô que sabe tudo, não esquece tudo isso. É um programa que é você que ensina a ele uma sequência de passos e ele repete esses passos. É como um papagaio, né? Nem sabe o que está fazendo, mas ele faz. Isso é que é o importante por agora, dessa nossa definição do que é RPA. Nesses 3 dias a gente vai, além da pauta do dia, falar sobre esses tópicos aqui que está nessa jornada, né? A gente vai começar aqui falando sobre a ideia de desenvolvimento. De novo, deixa eu só fazer uma ressalva. Embora a gente vá falar aqui sobre uma ferramenta específica que é o UiPath, porque a gente precisa usar uma ferramenta como referência para que fique mais fácil de entender. Depois, se você quiser estudar outras ferramentas, basta você fazer o depara disso que você tem aqui. Quer ver um exemplo? Por exemplo, nós temos aqui workflows. O que o UiPath chama de workflow, a Blue Prism, por exemplo, chama de bot, mas é basicamente a mesma coisa que eles fazem, né? A Automation Anywhere. O que o UiPath chama de orquestrador, orchestrator, a Automation Anywhere chama de control room, sala de controle, mas a ideia é a mesma, né, com as suas particularidades, é claro. Então vamos lá. A UiPath, ela é a desenvolvedora, né, do software de RPA, a UiPath Studio. Embora exista desde 2005, se não me engano, apenas em 2013, olha o pouquíssimo tempo, a gente está falando de 7 anos. Em 2013, ela lançou o seu primeiro software totalmente voltado para a automatização de processos por robôs. E em 2019, ou seja, 6 anos depois, ela já era fornecedora de 25 das 50 principais empresas listadas na Fortune Global. E apresenta, segundo os dados do próprio site, né, da UiPath, ela tem um crescimento de 4 vezes ao ano, ou seja, uma empresa que quadriplica por ano.
essa tendência, como eu disse, ela está chegando também aqui para o Brasil. Em 2019, a Gartner apresentou ela como principal player de RPA. Não sei se esse ano já saiu o resultado da Gartner, se ela vai manter isso, mas o que eu quero te falar aqui é que ela tem uma versão free, chamada de Community, que, segundo o site dela mesma, também é voltado para pessoas que querem aprender RPA e para pequenos times. Então, se você quiser, você pode baixar essa versão. Eu estou enviando agora para quem está inscrito lá no Telegram um link com um vídeo onde eu mostro como você se cadastra lá no site da UiPath e como você faz a instalação dessa versão Community e como você prepara aí o seu ambiente para utilizar essa ferramenta. Então você depois, né, obviamente que acabar aqui esse nosso vídeo, essa nosso encontro aqui, você pode baixar aí esse vídeo, assistir no seu computador, fazer a instalação aí do UiPath, que a gente vai ter também alguns exemplos práticos aqui para a gente ver. Eu vou enviar também para quem está lá no Telegram um outro vídeo, porque eu quero te mostrar essa estrutura aqui. Você vai ver, ó, basicamente todos os players têm essa estrutura. Ela tem uma parte que é para o desenvolvimento dos robôs, ela vai ter uma parte que é o painel de controle, um controlador, e vai ter uma parte que é um robô, que é um agente, que é quem de fato executa as ações. O robô, na verdade, é esse cara aqui. E os projetos que a gente desenvolve são os passos a passo que a gente passa para esse robô, seja pelo estúdio ou por esse painel de controle, para que ele possa fazer essas execuções. Então eu vou disponibilizar também esse vídeo. É interessante que vocês assistam, porque, como eu disse, depois aprender as outras ferramentas vai ficar muito mais simples, porque todos os grandes players de soluções RPA utilizam essa mesma estrutura, só que, obviamente, com os seus nomes diferentes, mas que possuem o mesmo objetivo. Existem ferramentas que não têm esse painel de controle, que não tem esse orquestrador, né, ou sala de controle, né? São ferramentas mais simples. E aí eu quero até aproveitar para te falar de uma, porque ela tem aparecido bastante em ofertas de emprego como diferencial, que é o AutoIT. Amanhã eu vou falar mais dele, mas é uma ferramenta muito simples, ela é gratuita, uma ferramenta de script que ajuda muito na automatização de processos desktop. Então vamos aqui. A gente falou aqui do que é o UiPath, mas existem diversas ferramentas aqui. Todas elas vão ter uma ideia de desenvolvimento. Sobre a ideia de desenvolvimento, como eu disse, qualquer ferramenta de RPA vai ter uma ideia como essa, mesmo que essa ideia seja só um editor de texto. Em ferramentas de script, como o AutoIT, por exemplo, ela tem um editor de texto, e essa seria a sua ideia de desenvolvimento. Dos grandes players, a maioria chama de Studio, é um nome que está mais em evidência desde o Visual Studio, né? Então essa aqui é exatamente a sequência que eu gosto de iniciar meus estudos, né? Começando pela parte de desenvolvimento, pelo próprio robô RPA. Dentro aqui do UiPath Studio, no caso da UiPath, né, você vai reparar que eu coloco aqui uma numeração que indica a sequência de aprendizado que eu sigo. Então 1.1 vai ser a ideia de desenvolvimento, 1.1.1 eu venho aqui para Workflows. Por quê? Porque não adianta eu querer aprender sobre, por exemplo, templates, que é o tópico seguinte aqui, sem que eu entenda muito bem o que são os workflows, sem que eu entenda quais são os seus tipos, para quais cenários eles são importantes, onde eu devo utilizar um ou outro, ou uma combinação de todos eles, por exemplo. Então, para responder essas questões, eu preciso primeiro entender o que são os workflows. Então, eu vou colocar aqui agora uma aula que não está disponível publicamente. Eu não tenho esse vídeo publicado em YouTube, Facebook, em nenhuma área pública. Então, você vai assistir ela aqui.
mas eu quero que você assista essa aula para que você possa entender o que são esses workflows. Então vamos lá. Opa, aqui é o Alex de novo. Nessa aula a gente vai falar sobre um dos tipos de workflows, fluxo de trabalho do UiPath, que é o sequence, ou sequência. Então entre aqui na página www.desafiosrpa.com.br, temos aqui o menu Desafios, e logo como primeiro item aqui os desafios básicos. Nessa aula a gente vai fazer esse primeiro desafio aqui, que é o desafio robô assistido. Como a gente ainda não falou de robôs assistidos e não assistidos, a gente vai ter uma aula específica sobre esses tipos de robôs, tanto conceituais em relação a como o mercado define RPA e seus tipos de robôs, como dos que a UiPath implementa, e até dos que são específicos da plataforma da UiPath. Então vou dar só uma palhinha aqui sobre o que exatamente é robô assistido. Robô assistido significa que é um robô que não é 100% autônomo, ou seja, ele depende, para realizar as suas tarefas, que algum humano interaja com ele de alguma forma. Então, o que a gente vai fazer nesse robô que a gente vai desenvolver agora? Que vai ser um robô bem básico, só para que você comece a compreender de uma forma mais prática tanto o que significa um robô assistido, quanto o que é um RPA sequencial, uma sequence. Então nós temos aqui, nesse desafio, que a gente vai precisar criar um robô que permita que um humano digite 3 informações, que são o primeiro nome, o segundo nome e uma mensagem qualquer. As informações que forem digitadas pelo humano deverão ser concatenadas, formando um único texto, e por fim esse texto deverá ser informado na tela. Então vamos voltar aqui para o UiPath Studio. Para isso, crie um novo projeto em branco, clicando aqui em Processo, e a gente vai dar o nome dele de Jornada Sequence. Vamos nessa aula deixar os campos local e descrição como está padrão, mas por didática mesmo, para que a aula não fique muito longa. Você já sabe que deve sempre colocar aqui uma descrição útil. E vamos clicar aqui em Criar. Vamos abrir aqui em Projeto Workflow Main. Aqui em Novo Arquivo, nós vamos escolher a primeira opção, que é a sequência, sequence, e a gente vai chamar ela de mensagem. Confirmar a criação. Como a gente viu lá na aula de introdução, o sequence é um tipo de workflow que é adequado para desenharmos processos que sejam mais lineares, ou seja, que seguem um passo a passo, uma ordem fixa de tarefas, uma ordem pré-definida de tarefas, passando de uma atividade para outra, com o objetivo de atenderem a uma única funcionalidade. A característica principal de uma sequence é que ela pode ser usada e reutilizada quantas vezes forem necessárias, enquanto os projetos sejam necessários também, seja sozinha ou até mesmo como parte de um workflow, de um fluxograma, ou de uma máquina de estados, como se fosse um bloco mesmo de montar. A palavra-chave que a gente usa aqui é funcionalidade. Para o UiPath, uma sequence é uma representação gráfica de uma função. Sendo assim, eu quero te mostrar uma maneira que eu considero que seja mais fácil de entender uma sequência, uma sequence. Observe essa figura aqui. Ela é parte de um código que eu escrevi em visualbasic.net, que é uma função chamada mensagem. É uma função que, como você pode ver aqui, não recebe nenhum parâmetro de entrada,
e também não retorna nenhuma informação para o código que a chamou. Ela simplesmente executa uma série de passos bem definidos, sequenciais, que atendem a um único objetivo. Então vamos entender aqui o que essa função envb está fazendo. Como a gente pode ver, ela tem o nome de mensagem. Lembra que foi exatamente o nome que nós demos lá para a nossa sequence. A sua funcionalidade é criar 3 variáveis. E caso você não tenha ainda assistido a aula de variáveis e tenha dúvidas sobre esse assunto, você pode parar aqui esse vídeo e assistir ela primeiro, e depois você retorna para cá. Essas 3 variáveis são do tipo string, porque elas vão receber textos que vão ser digitados por algum humano, por algum usuário. Usamos aqui embaixo outros 3 objetos que são do tipo input dialog, que para o UiPath são activities, que a gente vai ver lá. A gente não vai precisar escrever isso no UiPath, nós vamos arrastar componentes. E você vai conhecer ele melhor nessa e em outras aulas. Esses objetos vão solicitar que o usuário da aplicação digite algumas informações, como por exemplo aqui o primeiro nome, o segundo nome e uma mensagem qualquer. Usamos ainda um objeto MessageBox, que também é uma activity lá no UiPath, que vai concatenar essas informações, como você pode ver aqui, e apresentá-la na tela do usuário como um resultado. Observe que eu escrevi, só para fazer essa pequena funcionalidade, bastante código. E nós vamos ver que a gente vai conseguir esse mesmo resultado lá no UiPath de uma maneira totalmente gráfica. E é exatamente através de uma sequence, sem escrevermos nenhum código, ou quase nenhum, porque a única coisa que nós vamos fazer vai ser definir alguns parâmetros, dar nome às nossas variáveis. Então a gente vai ver como é um processo que vai se tornar muito mais simples. Então vamos voltar aqui para o UiPath. E primeiro nós vamos criar essas 3 variáveis que a gente vai precisar usar na nossa sequência, exatamente como eu fiz aqui nesse nosso código. Aqui embaixo nós temos uma aba chamada Variáveis. Para que ela fique habilitada, a gente precisa estar em algum escopo, como você viu lá na aula de variáveis. Então vamos selecionar aqui a sequência mensagem, que vai ser exatamente o nosso escopo. Então vamos criar aqui a nossa primeira variável e vamos dar o nome dela de primeiro nome. O tipo, nós vamos deixar string mesmo, porque a gente vai precisar colocar um texto. O escopo é a mensagem, que é a nossa sequência. Vamos criar a segunda variável, nós vamos chamá-la de último nome. Vai ser também do tipo string, no escopo mensagem. Vamos criar a nossa terceira variável, que vai ser a mensagem mundo, que também vai ser um texto e vai estar no escopo da mensagem. Esse processo que nós fizemos, configurando 3 variáveis, é semelhante a essa parte aqui do código. Agora lembra que eu falei que InputBox para o UiPath é um tipo de atividade, uma activity? Pois é, então a gente pode vir aqui em atividades e aqui no campo pesquisar a gente vai digitar input dialog. Vamos arrastar ela para cá, para o corpo da nossa sequência. Vamos selecionar essa activity e vir aqui na janela de propriedades para a gente configurar alguns campos importantes. Aqui em título, nós vamos colocar, entre aspas, porque vai ser uma informação literal, o texto informe. Aqui no campo rótulo, que é o label, nós vamos colocar a mensagem que a gente quer que apareça para o usuário. Por exemplo, seu primeiro nome. Então o título vai ser informe e aqui o label vai aparecer seu
primeiro nome. Tem que ser entre aspas também, porque é uma informação literal. Aqui no campo result, a gente precisa definir para onde a informação que o usuário digitou deve ir. Nesse caso, a gente quer que ela seja registrada nessa variável que a gente criou aqui, que é o primeiro nome, para que ela fique na memória do robô. Lembra lá o exemplo que a gente deu do post-it? É como se fosse um post-it, que a gente está gravando essa informação. Então aqui nós podemos escolher aqui a variável primeiro nome. Às vezes dá um bug aqui, como aconteceu agora comigo. E foi até bom para eu te mostrar como corrigir. Por algum motivo o UiPath se perde. Se não aconteceu esse problema aí para você, você não precisa fazer nada. Mas se após colocar o nome da variável ainda ficou aparecendo esse erro, vem aqui na aba de variáveis, por exemplo, eu informei aqui que é a variável primeiro nome, mas ele diz que não está conseguindo associar esse tipo de variável. Então o que a gente precisa fazer é vir aqui na variável, a gente altera o tipo dela para um tipo qualquer e volta ela para o tipo que a gente precisa, que é string. Que aí deve ficar tudo bem. Se voltarmos aqui, a gente vai ver que já não apresenta mais o erro. Esse é um problema que acontece quando a ferramenta tem muita atualização, como é o caso da UiPath. Não é apenas o UiPath que passa por esse problema não, mas várias ferramentas que eu tenho visto, que fazem muitas atualizações, lançam muitas versões com frequência, acabam tendo esse lado muito ruim com a experiência do usuário. Deixa eu até aproveitar para te passar outro detalhe. Tudo que a gente faz aqui num projeto no UiPath, na verdade, fica gravada como um arquivo XML. A estrutura, as activities que a gente arrasta, as variáveis que declaramos, por isso, por algum motivo, ele não faz essa sincronização e fica apresentando esse erro. Como a gente está na versão Community, que é exatamente para aprender e testar a ferramenta, a gente acaba tendo esses probleminhas. Mas é bom já saber, para caso você enfrente algum problema desse tipo, faça a atualização do tipo da variável. Mas vamos lá. Vamos criar aqui o segundo input dialog. Você pode fazer isso indo aqui nas activities e arrastando um novo, ou mandando copiar e colar a activity aqui. Eu vou arrastar um novo aqui para baixo. Aliás, vamos apagar aqui, que eu quero te mostrar uma outra forma também de criar, que é clicando nesse botãozinho de mais aqui e digitando input dialog. E aqui basta você dar um duplo clique, que ele também cria aqui. É bom você conhecer várias formas da gente criar, associar activities. Vamos selecionar ela, vir aqui nas propriedades, aqui no campo título a gente vai colocar o mesmo informe, e no campo label agora a gente vai pedir que ele digite o último nome, seu último nome. No campo result nós vamos colocar a variável último nome, que nós queremos que essa variável receba a informação. Observe que deu aqui o mesmo erro, então eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, alterar para qualquer outro tipo e voltar para string. Muito bem. Observe que a gente não escreveu nenhum código ainda, apenas fizemos configurações. Então é muito mais produtivo dessa forma. Por fim, nós vamos colocar aqui mais uma input dialog agora para receber a mensagem que o usuário quer passar. Vamos criar aqui mais um input dialog. Aqui no título vamos colocar informe. E no label a gente pode colocar, entre aspas, deixe a sua mensagem ao mundo.
Em result, vamos usar a última variável aqui, que é a mensagem mundo. Observe que ele não corrigiu o erro, então vou fazer aqui o procedimento. Ok. Então a variável que vai receber o texto que o usuário digitar vai ser a mensagem mundo. Por fim, nós vamos clicar de novo aqui no sinal de mais e agora a gente vai adicionar uma outra activity que é a Message Box, que é a activity que vai apresentar a mensagem final na tela. Vamos aqui nas propriedades e aqui no campo Text. Vamos clicar aqui nessa reticência do campo para ele abrir uma caixa maior, que é uma caixa de expressão, editor de expressão, que vai facilitar a configuração que a gente vai fazer agora. Vamos dizer para ele que queremos que ele mostre a seguinte informação na tela. O primeiro nome que o usuário digitou e vamos fazer uma concatenação, uma junção, e a gente usa esse sinal de mais. Nós vamos juntar com um espaço, para dar um espaço entre as palavras, e juntar com o último nome. E aí vamos fazer mais uma concatenação, uma junção, e vamos colocar aqui diz, né? Então vai ser fulano de tal diz. E aqui por fim vamos colocar a variável mensagem ao mundo. Então observe o que nós estamos fazendo. Pegando o primeiro nome, vamos dizer que eu digite lá Alex, mais um espaço, mais o último nome. Vamos dizer que eu coloque Diogo, mais diz e a mensagem que eu defini lá na hora. Ok? Vamos dar aqui um ok. Agora podemos executar o nosso robô para ver o que vai acontecer. Vamos clicar aqui em Play, mandar executar arquivo. Ele vai chamar o robô, vai pedir o primeiro nome. Eu vou colocar aqui Alex, você pode colocar aí o seu nome. Ok. O último nome, eu vou colocar Diogo. Ok. E uma mensagem, eu vou colocar aqui, bem-vindo ao UiPath Studio. Agora eu vou clicar OK e ele vai fazer lá aquela concatenação. Vai ficar Alex Diogo diz bem-vindo ao UiPath Studio. Observe que nós não escrevemos nenhum código e tivemos o mesmo resultado lá daquela aplicação escrita em VB, onde a gente teve que fazer bastante código lá. Nós ainda vamos criar muitas sequências, não só usando variáveis, mas também argumentos. Mas o que eu quero que você compreenda com essa aula, que a sequence, como o nome indica, é uma sequência invariável de passos. Significa que todas as vezes que a gente rodeia esse robô, ele vai fazer exatamente esses mesmos passos, sempre a mesma sequência. Ok? Então eu te vejo na próxima aula. Bom, eu espero que com essa aula que a gente teve, né, sobre o workflow já comece a ficar algo mais claro para você. E espero de coração que tenham surgido aquelas 5 ou 10 perguntas, né, que aí você vai poder agora pesquisar e não querer pesquisar no imenso mundo de RPA, mas você agora tem uma direção para fazer as suas pesquisas e conseguir explicar daqui a 10 minutos para alguém o que são workflows. Você vai ver como essa tática de estudo ela é muito impressionante, ela funciona de verdade, né? O nosso tempo ele já está bastante avançado para essa primeira aula, já está ficando bem longa, né? Então a gente vai precisar começar o nosso encerramento hoje. Nessa aula, nesse primeiro dia aqui do nosso encontro, né, eu expliquei um pouquinho sobre o roadmap. Começamos já a falar sobre a IDE de desenvolvimento, que no caso, o nosso exemplo aqui vai ser a UiPath Studio. Você viu aí sobre
um dos tipos de workflows, que é o sequence. Amanhã a gente vai dar continuidade nesse nosso mapa, nesse nosso roadmap, e vamos falar também sobre o mercado de trabalho. E aí a gente vai ter uma surpresa bem legal, que entendo que vai trazer um valor muito grande para os profissionais que estão se preparando aí para o mercado de RPA. É uma entrevista que nós vamos ter com uma empresa. Então não deixe de estar comigo aqui amanhã. E esse vídeo eu vou deixar ele disponível até domingo a princípio, né? Então você vai poder revê-lo na medida que você entender que seja necessário. Enquanto isso, deixe um comentário aqui embaixo. Se tem algum que você gostaria de ver, algum assunto, né, específico que você gostaria de ver, alguma pergunta sobre o mercado que você queira fazer, comente. Prometo que eu leio todos os comentários e avalio a possibilidade até de colocar mais conteúdo para atender a necessidade de vocês, né? E entre também para o nosso canal do Telegram. Tem um link bem aqui embaixo, como você já viu. Então é isso, gente. Até amanhã. Espero de coração que hoje tenha sido já um dia proveitoso. Nos próximos 2 dias a gente ainda vai ter bastante conteúdo bacana aí para a gente tratar aqui. Ok? Vejo vocês amanhã. Fiquem bem.